Cumprimento os irmãos, as irmãs em Cristo Jesus e todos aqueles que ainda não professaram a sua fé. O alimento espiritual de hoje está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Peço a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus e também a todos aqueles que ainda não confessaram a sua fé em Cristo Jesus, que prestem muita atenção nesta carta de Pedro. Esta carta é um alerta para os cristãos sobre os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos guias, os falsos mestres que estão ainda hoje no nosso meio, no nosso tempo, na nossa época. Ela abrirá os olhos espirituais de muitos cristãos que se dizem genuínos, são genuínos, eles se dizem genuínos, mas que ainda são como meninos brincando, correndo para lá, para cá, se divertindo no parque de uma praça, para serem vistos pelo povo e receberem os aplausos como artistas, como famosos, uma apresentação, uma disputa entre eles, sem levar em conta a responsabilidade que é ser um cristão genuíno, alicerçado na rocha. Com licença. Peço que vamos juntos comigo nos alimentarmos deste poderoso alimento espiritual. Amém? Vamos juntos comigo. O apóstolo Pedro nos alertou dizendo assim, na sua segunda carta, no capítulo 2, de 1 a 22. Prestem muita atenção. Essa mensagem ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual e para nos despertar. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, quer dizer, falsos pastores. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja bem, muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Eles inventam história, e assim exploram, exploram outro, exploram todos. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele. Amém? Também condenou as cidades Sodomas e Gomorra.
Prestem atenção. Reduzindo-as em cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Amém? Assim como hoje também, né? Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar o piedoso da provação e manter em castigo os ímpios para o juízo, no final, para o dia do juízo. Amém? Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolene e arrogante, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em forças e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Veja bem como está o mundo, como está esse povo, né? Não teme mais nem a Deus, mas a mão de Deus vai pesar em cada um deles. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascido para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Não é fácil, não. Consideram um prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Veja bem, perderam a vergonha. Cadê o Evangelho? Cadê os homens de Deus? São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas, em sua transgressão, foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Olha, é uma jumenta, hein? Vocês prestem muita atenção, hein? Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne,
seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, daqueles que vivem no pecado, né, das transgressões, aqueles que vivem uma vida reta, prometendo-lhes liberdades. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Caíram novamente. Voltaram para o mundão, voltaram para o mundo, fazer as coisas do mundo, as concupiscências do mundo. Caíram, né? Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, porque seriam perdoados pela ignorância, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, é verdadeiro, que diz assim: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a envolver-se na lama. Amém, irmãos amados? Amém? Amém.